Então, o que é o público semelhante? Antes de começar o P2, para quem não tem nada mesmo, vai. Cara, o semelhante nada mais é do que pessoas semelhantes, o próprio nome já diz, que antigamente se chamava lookalike, agora é semelhante, né? São públicos semelhantes a todas essas possibilidades que a gente citou aqui, né? E quais são os melhores semelhantes? Segue a linha cronológica. O e-mail. Envolvidos, visualizadores de vídeo e site. Ou seja, então, tem basicamente 4 categorias, 4 grupos de P1 muito bem feito, muito bem aquecido para quem tem base, beleza? Tá. Lista de e-mail, beleza? Envolvido com as redes, visualizadores de vídeo e todos os sites. Daí Perfeito. Envolve de forma geral. E o que acontece? Você tem lá o seu envolvidos de 90 dias no Instagram. Você consegue selecionar essa galera que se envolveu nos últimos 90 dias, e o Facebook te dá pessoas semelhantes a essa... Perfil demográfico, interesse, tudo certinho. E uma coisa até que é interessante, que eu descobri até há pouco tempo, que esse público semelhante, para quem não sabe, ele vai de 1% a 10%. Sim. Certo? E 1% ele tem que ser mais qualificado até o... Exatamente. Quanto menor essa porcentagem, maior a tendência dessas pessoas serem mais qualificadas, mais parecidas com a sua origem, né? Então, assim, basicamente você vai ter as suas origens próprias, né? Que é a sua lista de e-mail, visitando o seu site, e a lista e as origens de terceiro, que são envolvimento com Instagram, envolvimento com Facebook, envolvimento com vídeo e todas as opções lá que você consegue criar dentro de públicos personalizados, tá? E aí o que acontece? Você vai pegar essas origens e vai criar públicos semelhantes de 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Certo? Quanto maior a porcentagem, menor a probabilidade de ter pessoas semelhantes com a sua origem, porque daí já engloba muitas pessoas. E uma coisa que eu descobri esses dias, eu não sei se sabia até, mas foi uma coisa que eu nunca tinha me ligado, né? Que o lookalike, ele é uma porcentagem, não sei se é dividido ou vezes, pela população do país. Esse dia eu tava falando com um cara que tava anunciando pra Portugal. Ele disse assim, cara, meu lookalike de 1% aqui, ó, é 100 mil pessoas. Nossa. E o nosso lookalike de 1%, por exemplo, é 1 milhão. E é um público gigantesco pra anunciar e gerar resultado. É um público gigantesco. E pra quem tá no meio, né? No meio, não tá nem tanto no início, mas tá querendo já escalar. Ao invés de você partir pra públicos de interesse, com certeza você tem que passar pelo lookalike antes. Porque tem muitas possibilidades dentro do lookalike e que vão aumentar o seu resultado. Você pode criar o público semelhante de qualquer fonte que você tem aí de P1 que você criou. Você criou um público lá de todo mundo que interagiu comigo no Instagram. Você vai lá e cria um público de pessoas semelhantes a essas e aí você cria um anúncio com esse público. E pra mim, né, desde que eu anunciei no Facebook aí, cara, esse público sempre foi o melhor. É diferente do Google já. Do Google já não é tão, assim, tão relevante. Não é tão relevante, mas ele é tão certeiro quanto o do Facebook. Como é incrível esse público de semelhante de 1%, né? Então, você pode criar público semelhante de 1%, 2%, 2% e assim por diante. E a gente sempre cria de 1%. Cara, eu gosto de escala vai aumentando, né? No máximo, assim, ó, eu procuro não passar de 5%. Não procuro passar de 5%, a não ser que eu precise... Já testamos, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10%. Inclusive, tipo assim, hoje eu vou de 2 em 2, né? Por exemplo, 1%, 3%, 5%. Eu não vou 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque daí me dá mais Isso é porque numa escala, você tem que, de novo, ter um público maior. Se você está investindo pouco, obviamente que 1%, 1 milhão de pessoas já é muita gente. Muita coisa. Inclusive, quando você criar um público lá no Facebook, se você colocou lá 100 mil pessoas, 50 mil, é pouco. Né? Se você quiser manter por muito tempo essa consistência. Por isso que uma campanha começa com resultado muito alto e depois com o tempo vai diminuindo. Nossa, e como tem essa observação que tu falou. Então, o que acontece? Eu sempre procuro, ao criar um público, ter pelo menos aí 1 milhão de pessoas nesse público. Né? Não é uma regra, né? Mas por quê? Porque eu sei que esse público vai durar por mais tempo. Vai durar por mais tempo. Isso. Apenas isso. Agora, você tem menos qualidade nesse público colocar mais pessoas? Sim. Mas vai durar por mais tempo e pra mim isso né, a quantidade, como você falou. Então, não adianta criar um público muito bom lá, muito segmentado de 10 pessoas. Não vai adiantar. E aí o que acontece, né? Pro lookalike ser bom, ele precisa de uma base boa, né? Ou seja, se você tem uma lista de e-mail, quanto mais e-mail você tiver,
maior a chance de serem mais parecidos com seus clientes. Vamos supor que eu tenha uma lista de 100 e-mails e tu tem uma lista de 5.000 e-mails. Olha a diferença que o Facebook tem para trabalhar. Tem muito mais informações, né? Então, é a mesma coisa, tá? Origem ruim, lookalike ruim. Origem boa, lookalike bom. Qual é o melhor lookalike? E-mail. Não tem para bater.